Mas, inicialmente, professor, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. Você gravou o vídeo num sábado, está aqui com a gente em um domingo de manhã, então realmente agradeço muito aí a sua disponibilidade. A gente gostou bastante da sua apresentação. E aí, assim, a gente queria tirar algumas dúvidas. Para mim, assim, o que a gente viu algumas coisas assim de algumas empresas, apresentações, por exemplo, algumas empresas, algumas indústrias aqui em Lorena, por exemplo, uma indústria que é muito ligada no setor de plástico, deu uma palestra aqui para a gente, colocando como se o plástico fosse uma coisa, não como se fosse uma coisa boa, né? Mas como se não afetasse o meio ambiente, que eles estão modernizando e que o plástico rapidamente ele vai ser absorvido e não vai ter grandes impactos. Eu já vi também. Oi. Está muito diplomático. Vai direto ao ponto. E eu vi também, por exemplo, na parte aí mais anos atrás também na indústria de papel e celulose, a indústria falando, não, pode imprimir seus papéis à vontade, não tem problema, nós vamos fazer o reflorestamento, enfim. E aí o que eu queria ver com o senhor, assim, qual deve ser efetivamente o posicionamento das empresas com relação a essa comunicação aí com todos esses stakeholders? Bom, primeiramente, novamente, né, bom dia e agradeço aí o convite, né, para mim foi muito, muito bom, sempre é muito bom, né, poder participar desses momentos, dessas trocas. Em relação ao plástico, eu acho que o plástico é um material que tem um impacto ambiental negativo bem maior do que o papel, né? Então, a gente tem visto que algumas empresas já têm migrado, né, do plástico para o papel, os dois impactam, mas em níveis diferentes. E por mais que eles argumentem, né, todas essas modificações do plástico para que ele tenha impactos ambientais menores, o que é louvável, né, mas ainda assim, quando a gente lembra que o plástico, principalmente o plástico de uso único, né, ele vai acabar nos cursos d'água e ali tem todo um impacto na fauna aquática, né, que o papel teria muito menos impacto negativo quando a gente pensa a destinação dele nos cursos d'água. Então, acho que o plástico ele é saudável que haja essas tecnologias, mas ele tem um impacto bem maior do que o do papel, né, um impacto negativo. É lógico que essas empresas, né, cada um vai defender o seu negócio, né? Então, elas vão sempre argumentar que o que elas estão fazendo é ótimo, mas a gente tem um problemão na mão que o ESG ele busca atacar, né? Que são esses problemas relacionados ao E, ao S, ao G. Então, o ambiental, por exemplo, eu já vi algumas coisas, né? As pessoas falarem, ESG é uma moda, ESG vai passar em algum lugar, né? Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala de ESG, existem duas perspectivas, digamos assim. O ESG, que a gente chama de conceitual, ele veio para ficar, querendo ou não. As questões ambientais elas estão aí, batendo na nossa porta. A gente já viu problemas agora, há poucas semanas, no Paraná, né, intensificado pelas mudanças climáticas. E a gente tem diversos problemas que são cíclicos, acontecem. Então, não dá para a gente virar as costas e falar, olha, ESG não é importante. Claro que é importante. Afeta, inclusive, os negócios, como eu coloquei na apresentação, por exemplo, das companhias aéreas, né, lá no Atlântico Norte. Questões sociais também vieram para ficar, a não ser que a gente desligue a internet, né? As pessoas estão conectadas, as pessoas estão empoderadas, os grupos que a gente chama, entre aspas, de minoria,
passam a ter voz, fazem barulho, e isso é positivo, né? Mas representa um desafio para as empresas. Então, isso veio para ficar também, por mais que as empresas não queiram admitir. Então, são duas questões, ambiental e social. E, por tabela, a governança. Porque a governança também pressupõe ali, né, que tu passe a ter as pessoas de olho em casos de corrupção, deslizes em ética, exijam transparência, uma série de coisas. Então, só para eu acabar de concluir, eu já passo para a Jaqueline, né? Então, esse é o que a gente chama de ESG conceitual, os conceitos. Algo que veio para ficar, e por mais que fale assim, não, isso não é verdade, é verdade. Porque estão acontecendo os problemas climáticos e as pessoas estão empoderadas, são empoderadas. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o que a gente chama de ESG regulamentado, que são as leis, os regulamentos, os tratados. Aí sim cabe questionamentos. Quando se fala assim, a Europa está abrandando a lei, isso aqui, a empresa está dizendo que faz isso é regulamentado. São as leis, os regulamentos, as normas. Algumas são leis, outras são questões internas da empresa, dos países. Então, isso é totalmente questionável dentro do ESG. E aí, isso as pessoas podem falar, olha, o ESG está enfraquecendo, o regulamentado. Porque o conceitual, não tem como tu falar que não vai ter mais. Porque os cientistas falam, se a partir de amanhã a gente simplesmente deixasse de gerar impactos ambientais negativos no planeta, a gente demoraria aí cerca de 150 anos ainda para limpar toda essa sujeira que a gente fez no nosso planeta. Então, veio para ficar. Então, quando a gente fala de ESG, a gente tem que lembrar essas duas perspectivas. Uma conceitual e a outra, que aí são as regulamentações totalmente passíveis de crítica. Por favor, Jaqueline, fique à vontade. Professor, em relação a isso que você falou, eu tenho duas perguntas. A primeira é, muitas empresas elas usam o ESG conceitual como uma forma de diferencial. Então, é o famoso greenwashing, né? A empresa ela já faz aquilo que tem que ser feito e ela usa como diferencial para vender a marca dela. Então, a minha primeira pergunta é, como que a gente bloqueia esse greenwashing em relação ao uso do ESG conceitual como diferencial, né? E a minha segunda pergunta é, a gente fala do ESG, que ele veio para ficar, que é algo que precisa ser mantido, né? Que hoje os impactos ambientais são enormes, mas a gente sabe, uma parte da sua palestra que eu achei muito interessante foi quando o senhor fala de sucessão. Eu venho da área rural e eu sei que a questão da sucessão ela tem um impacto muito grande, principalmente quando os jovens querem trazer mudanças, né? Como a nova geração quer trazer mudanças. E aí, como que o senhor vê essa questão da sucessão para a implementação do ESG conceitual, do ESG regulamentado dentro das indústrias, principalmente as indústrias familiares? Bom, eu estou anotando aqui para que eu não me perca. Tranquilo. Mas se por acaso não ficar completo, aí tu pode me questionar. Bom, em relação ao greenwashing, não só na área de ESG, mas em todas a gente usa muito o greenwashing associado ao social washing, né, que é a lavagem social, entre aspas, né, e também o ESG washing. Então, são três termos que a gente costuma trabalhar junto, né, que são bem parecidos. A gente tem que lembrar que as empresas são compostas por pessoas, né? Então, eu sempre digo que, da mesma forma que tu tem bons gestores, tu tem maus gestores, bons psicólogos, maus psicólogos, bons dentistas, maus dentistas, isso é inerente ao ser humano, no meu entendimento. Então, todas as profissões, todas as áreas de atuação do ser humano vão ter pessoas que vão fazer o correto, porque entendem que aquilo ali é bom para a sociedade, é bom para as pessoas, né? E para o negócio.
vão ter aquelas que vão tentar enganar, ludibriar, e aí é dentro dessa questão do ESG. Algumas empresas, elas buscam uma chancela de suas atividades das chamadas certificações. Então, tu vai ter uma série de certificações, a gente entrar em relatórios de sustentabilidade ou relatórios de ESG de empresas, a gente vai ver que muitas dessas empresas estão tentando mostrar que o que elas estão fazendo são chanceladas pelas certificações. Isso é a solução de todos os problemas? Não. Ainda assim, a empresa pode ter uma certificação e ali ela está fazendo algo errado, né? É muito complicado, porque nós, consumidores, nós estamos aqui do lado de fora e a gente não sabe o que acontece lá dentro, né? E aí, por isso que, quando existe uma certificação, é interessante porque, teoricamente, ela estaria fazendo o nosso papel. Ela iria na empresa, checaria os indicadores, mas ainda assim, né, ela tem todo o interesse também, uma relação comercial ali, né? Ela Eduardo, você mandou meu currículo antes para o professor Ricardo, que ele vai responder minha pergunta. Professor, você falou que a pessoa certa, eu sou auditora na área de fornecimento responsável. Eu audito muitas certificações, muitas normas em relação à sustentabilidade, à parte social. Então, a resposta do senhor está encaixando exatamente com aquilo que eu vejo no meu dia a dia. Mas pode continuar. Eu não sabia, mas grata surpresa. Então, eu acho que é isso. É uma situação muito complicada, porque nós não temos condições, nós temos outras coisas para fazer, nós não temos condições de ir nas empresas e muitas vezes a gente confia que as empresas de auditoria que vão depois dar essa certificação, que elas façam esse trabalho para nós, consumidores, né? E ainda assim sempre é possível. Então a gente tem que acreditar, né? Vamos acreditar que há dirigentes que procuram fazer o correto e aqueles que infelizmente não vão fazer. Em situações digamos, de derrapagem da empresa, algo que ela faz errado, ela vai ter que assumir o risco, né? Qual o risco que esse ato errado da minha empresa terá para a minha imagem? Será que os consumidores vão reagir de forma muito negativa ou no início vão ter aquele impacto e depois, né? Então é muito variável. A gente vê que alguns anos atrás, acho que em Alagoas, né, que teve aquela grande empresa que afundou lá parte lá do município, né? E aí quando eu falo situações negativas, eu costumo não falar o nome da empresa, né? Mas acho que as pessoas que estão aqui que vão assistir também sabem o nome da empresa, né? Então, aquilo ali gerou um impacto inicial, gerou um impacto, inclusive, com a questão de bolsa de valores, mas será que passados alguns anos aquilo ali não foi esquecido, né? Foi colocado debaixo do tapete, as pessoas continuam negociando com a empresa? Então, é muito complicado. Eu não sei se eu tenho uma resposta total para isso. Acho que o greenwash acontece, claro que acontece bastante. Nós, consumidores, precisamos estar de olho, a gente tem que cobrar por meio desse empoderamento que a gente tem hoje, porque hoje a gente não só consome informação, a gente gera informação, e aí se a gente pensa aí nos influenciadores, né, com milhares e milhares de seguidores, né, qual a importância deles no momento que eles vão, por exemplo, destacar algo negativo que uma empresa fez, de algum produto, né? Pode ser que isso tenha um impacto para as empresas. Então, eu quero acreditar que as empresas vão começar a dimensionar esse risco, de qual risco se alguém depois começar a jogar esse meu erro e isso impactar outros consumidores, né? Bom, então acho que é mais ou menos a primeira resposta. A segunda questão... Só para te cortar, professor, falando da certificação, para Jaqueline, o professor ele também tem um livro sobre certificação florestal. Então,
vocês estão tratando da mesma área também. A minha área do mestrado e doutorado, né, foi com certificação florestal, FSC, FSC, né? Então, foi até pouco tempo atrás, era o meu tema prioritário. Mas depois da pandemia para cá, eu passei a trabalhar com FSG, com a certificação ficando como um item importante dentro do ESG. Né? Sobre a questão de risco ainda, professor? Não, vou ficar à vontade. É que você falou a questão do risco, como é que a empresa analisa o seu risco? O que a gente tem visto hoje é que elas analisam o quanto dinheiro elas vão gastar em marketing para que o risco de imagem seja diminuído, mas não o risco da sua atuação real. Né? Então, você vê as empresas, no caso que foi, acho que há 1 ano, 2 anos atrás, de uma empresa de marketing enorme na Inglaterra, que fazia o trabalho para as grandes petroleiras, né, para ajustar a imagem da questão da ciência, a questão da poluição. Na verdade, o risco de imagem era óbvio, o que ela fez foi investir no marketing do greenwash mesmo, para limpar a imagem, porque a gente sabe que isso acontece. Eu assisti seu vídeo, né, falando assim, na questão do marketing, eu acho que boa parte do marketing hoje não é tanto para mostrar as belezuras das empresas, mas é para esconder as feiuras. Né? Então, e aí, logo após responder a pergunta da Jaque, eu mandei até a minha pergunta por texto, mas eu vou também ler essa pergunta aqui para tentar contextualizar isso que eu estou falando agora. E eu acho que uma outra coisa também, antes de partir para a segunda resposta, né, acho que uma coisa também que infelizmente acontece é que as empresas elas começam a dimensionar isso, né? Por exemplo, eu vou fazer algo errado, eu sei que é errado. Quanto isso vai me custar se for descoberto? Então, será que eu fazendo o errado, eu vou ganhar, por exemplo, vou chutar, né? Vou ganhar 1 milhão. E se eu for descoberto, eu vou pagar de multa 300. Então, vale a pena eu tentear o errado, porque eu vou ganhar mais. Se por acaso me descobrirem, eu pago a multa. E aí a multa é menor. Então, eu acho que, infelizmente, acontece isso. Elas fazem esse dimensionamento entre o custo e o benefício, né? E aí talvez até faça um provisionamento. Olha, esse 1 milhão aqui que eu estou esperando ganhar, eu vou botar aqui como uma provisão, aqui no provisionamento de 300 mil, que poderia ser de perdas aí, caso descubram o que eu fiz. Professor, eu estou indo aqui pelo seguinte, eu fiz uns anos atrás uma consultoria e uma campanha eleitoral, e aí veio o advogado e falou, toda a lei eleitoral mudou, ela é assim, assim, assado. A primeira pergunta que o candidato fez, como é que dá para a gente burlar? O quanto custa a burla? Quanto vai custar a multa de uma coisa ou outra? Se vamos imprimir, vamos fazer camiseta, isso não pode, mas quanto que vai custar a multa? E aí esse cálculo de prejuízo, e aí nos termos que nós estamos tratando aqui, esse cálculo de risco, era muito mais, olha, quanto que isso me ajuda ou não? Esse é o ponto principal. Quanto isso atende aos nossos desejos, os nossos objetivos, em detrimento do resto. Né? Enfim. Infelizmente, né? É uma forma de tentar burlar o sistema, né? Porque aí tu tenta oferir vantagens, mesmo sabendo que tu pode ter uma punição, mas aquela vantagem já aconteceu, né? E então é algo complicado, é uma questão cultural também, né? Uma questão da nossa forma de enxergar o mundo, aquele jeitinho brasileiro que a gente fala muito aí, né? Bom, em relação à segunda questão que a Jaqueline comentou, claro, a gente pode depois voltar no greenwashing sem problema, né? Eu acredito que hoje, ou pelo menos eu quero acreditar hoje, né, que os jovens eles têm mais preocupação com as questões ambientais, que eles estão mais informados sobre essas questões, essas mudanças, né?
até pensando na questão da sucessão também. Então, já estão muitas vezes inseridos nos negócios, têm visões diferentes. É claro que é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que o jovem ele tem esse frescor, esse ânimo para fazer as coisas diferentes, para modificar, ele não tem a experiência que o fundador, o pai, né, tem. Então, é um delicado jogo de cintura ali, né? Olha, tu quer fazer isso, mas ao mesmo tempo tu não tem experiência. Então, eu acho que ele deveria propor, né, as mudanças, mas sempre tendo ali como, mesmo que ele passe a ser o dono do negócio, né, mas que ele não deixe de ter ali o fundador, o pai, né, como um mentor ali daquilo que ele pretende modificar. Porque é claro que o mundo modificou de 20 anos para cá, como eu coloquei na apresentação, mudanças climáticas, transformações sociais, que talvez o jovem consiga acompanhar melhor do que as pessoas das outras gerações. Mas ainda assim, essa pessoa que já tem experiência de décadas naquele negócio, ela tem uma percepção do mercado muito maior do que esse jovem. Então, acredito que ele deva manter esse espírito de mudanças, mas também estar com o espírito aberto para ouvir, né, e estar disposto a ouvir e talvez até voltar atrás em algumas convicções. Né? Aí tu colocou que indústrias familiares, seria mais ou menos isso, nessa questão? Sim, professor, porque eu trabalho com cafeicultura hoje, e eu vejo muitos produtores de café que têm até a etapa de torrefação, que já está sendo mudado, né? A cafeicultura, algumas fazendas, elas têm, você vai ver que tem áreas com mais de 70, 80 anos que nunca foram nem renovadas, né? Então, eu vejo muito isso dentro da indústria, os jovens buscando, principalmente a partir de certificação, buscando uma produção mais sustentável, uma redução de uso de químicos, né? Buscando mais um controle biológico, coisas assim. E a geração anterior, né, principalmente dos pais e muitas vezes dos avós, eles têm uma certa resistência quanto a isso, justamente pela falta de conhecimento, né? Mas você quer colocar um controle biológico, por exemplo, ele tem um custo muito maior do que um controle com agrotóxico, né? Não, mas você quer fazer como que você me prova que isso vai dar certo? E aí você vê que as novas gerações vêm com artigos, com pesquisas, mas isso daí é só papel, só balela. Então eu vejo essa discussão, né? Muitas vezes eu chego para fazer uma auditoria de fornecimento responsável, que os avós, os pais falam assim, não deixa, fulano cuida porque é ele que gosta dessas coisas, sabe? Como se fosse algo, vou deixar ele fazer porque tem que fazer. Então tem uma resistência, sabe? Sim. Eu já trabalhei também numa indústria familiar, que já era diferente. Você vê as gerações anteriores preocupadas com a sustentabilidade, fazendo com que os jovens busquem isso. Então, são vários cenários, né? E aí, como que a gente nivelaria tudo isso? E é isso que o senhor falou, é o balanço, né? Eu quero fazer, mas eu tenho que escutar e manter um balanço entre as opiniões dos dois. Eu acho que isso que é o necessário, né? Exatamente. E hoje, né, pegando essa parte aí do campo, não só na cafeicultura, mas em todas as áreas do agronegócio, né, a importância das novas tecnologias. Então, hoje se usa muito drone, se usa tablet, usa uma série de ferramentas, porque aquilo ali vai auxiliar no controle daquela produção. Então, é vital que essas novas tecnologias, que muitas vezes são levadas pelo jovem, né, ao campo, isso seja abraçado não como uma coisa que, meu Deus, algo que está mudando a minha forma de sempre fazer, de décadas e décadas, mas como uma forma de facilitar o trabalho, de aumentar o controle, de saber o que está acontecendo. Eu atuo aqui com o curso de engenharia florestal,
E daí tu imagina assim, né, áreas enormes de não sei quantos milhares de hectares, né, tu passa a ter, por exemplo, um drone que tu começa a fazer todo o controle de riscos, de incêndio, de uma série de coisas, de invasões, né? Então tu passa a ter um olho vivo ali controlando aquela área. Então é bem interessante isso e é uma forma também de minimizar alguns riscos, né, na produção. Bom, eu acho que o Orlando colocou algumas perguntas aqui. Se quiser, eu dou uma lida aqui. Claro, claro, vamos acompanhar. Assim, que eu escrevi, quer dizer, não desdenho do SG, mas essa abordagem tem virado um greenwashing sofisticado em muitos círculos empresariais. No limite, eu estou falando isso porque você colocou lá no início, Azul, né? Não imagina a Azul orientando seus clientes numa campanha de voe menos, né? Mesmo sabendo dos enormes impactos da aviação na emissão de GE, de gases de efeito estufa. Sim. A premissa original continua intacta, lucrar e sobreviver. E sabemos que para sobreviver avançamos qualquer limite. Aí vem as perguntas, né? Primeiro, qual a contribuição da sua obra? Eu estou perguntando porque eu não li mesmo, né? Sim, claro. Qual a contribuição da sua obra na compreensão da tensão constante, né, entre o bem comum e o lucro corporativo? Essa seria a primeira questão. A segunda, quando o senhor afirmou que sem ESG não há futuro, eu lembrei de alguns pensadores mais liberais colocando o papel do Estado como um coadjuvante, como aquela instância sempre defasada em relação aos fundamentos do desenvolvimento, tanto econômico quanto social. A pergunta focal é possível imaginar ESG sem um Estado fortemente regulador nessas questões? Professor, antes de você responder, eu acho que a Jaqueline está com um tempo meio curto, né? Aí eu vou pedir se ela pode se ausentar, se quiser, tá bom? Eu vou só tirar uma fotinho nossa para a gente postar lá no Instagram, tá bom? Antes dela ir embora. Vamos lá. Faz aí alguma... Dá um tchauzinho aí, ó. Aí, beleza. Ué, o Orlando saiu da foto? O mais bonito do grupo? Tá bom. Valeu, gente. Valeu, Jaque. Professor, só vou agradecer essas respostas. Eu preciso me ausentar mesmo para o compromisso da família. Mas muito obrigada. E eu vou pedir o seu contato para o Eduardo também. Eu comentei com ele. Acho que vai ser interessante, que eu acho que você pode contribuir um pouco com a minha dissertação. Aí a gente conversa mais depois. Tá bom? Fico à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, meninos. Se precisar de alguma coisa, estou aqui. Tchau. Bom domingo para vocês. Valeu. Tchau. Bom, senhor Armando, como eu tinha falado no início da apresentação, eu nem coloquei lá nos slides, né, essa questão que tem que ficar bem claro para a gente do ESG conceitual do regulamentado. Então, assim, o meu entendimento, enquanto o ESG conceitual, né, os problemas ambientais, transformações sociais, vieram para ficar, isso acho que não tem nem como ter questionamento, né? A gente tem o ESG regulamentado, sim, que aí ele passa a ter esse questionamento, que é o que as empresas, os governos fazem com isso chamado ESG, né? Então, aí, dentro desse ESG regulamentado, cabe a gente começar a pensar em situações de greenwashing, né, de social washing, de ESG washing, né? Então, realmente as empresas não vão falar voe menos, né, para que consumam menos combustíveis, né, fósseis usados na aviação aérea. Por outro lado, a gente também tem que pensar que na sustentabilidade das empresas, né? Então, as empresas, elas estão ali, claro, elas podem falar que eu tenho compromissos ambientais, tenho compromissos sociais, mas ainda assim elas precisam ganhar dinheiro para que elas mantenham todos esses supostos benefícios ambientais e sociais, né? Então, se elas quebrarem, vai por terra todo esse, digamos, investimento ambiental e social.
Então, eu não sei se eu estou tentando defender um pouco lá das empresas também, né? Mas eu sempre falo isso com meus alunos, principalmente os da gestão ambiental, porque eles colocam ali, a empresa tem que fazer isso. Fala, olha, gente, tudo bem, mas lembra do tripé da sustentabilidade. Né? Se ela só focar no ambiental e social e não se preocupar com o econômico, vai por terra tudo. Ela vai fechar as portas e aí todos aqueles ganhos acabaram. Né? Então, é um delicado jogo também de cintura, como eu falei da questão lá do fundador com os sucessores, aqui é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que ela quer ganhar dinheiro, ela precisa estar alinhada com as questões ambientais e sociais. Essas são demandas, hoje em dia, do mundo. Mas ela também não pode focar só nelas e esquecer da parte econômica. Né? Porque, assim, acho que nenhum de nós, nessa nossa sociedade, ano 2025, nós, consumidores, pessoas, né, desse planeta, a gente acho que não está disposto a abrir mão dos confortos que a gente tem na nossa sociedade moderna. Então, será que eu estou disposto a não ter mais móveis na minha casa, não ter televisão, não ter uma série de serviços que fazem bem para nós? Né? É até uma questão filosófica. Né? Acho que não. Será que a gente quer abrir mão de, né, não ter um celular e uma série de coisas que faz parte da nossa vida e que facilita? Então, pensando aqui na tensão entre o bem comum e o lucro corporativo. É um delicado jogo de cintura, sim. Talvez isso acabe ficando agravado, porque muitas vezes a empresa ela quer ganhar mais, cada vez ganhar mais, e aí se tu quer cada vez ganhar mais, tu tem que vender mais, tu tem que produzir mais, e tu vai buscar isso na natureza, né? E na força de trabalho das pessoas. Então, é bem complicado isso mesmo. Não é muito fácil responder isso, né? Eu procuro, nos livros, eu procuro trazer um pouco dessa parte filosófica também, mas sem a pretensão de dar respostas. Na verdade, eu acho que eu coloco mais perguntas, né? Porque não tem uma resposta definitiva. As empresas são diferentes, elas estão em locais diferentes do planeta, com culturas diferentes, né, com formas de ver o mundo diferente. Então, eu morei quase um ano na Espanha. Né? A forma de ver o mundo é muito diferente deles. Pego aqui Rio Grande do Sul, né? Eu sou aí do Sudeste, moro aqui tem 15 anos. Já tem diferença na forma de pensar, na forma de agir. Né? Então, é muito difícil, às vezes, a gente ter uma resposta definitiva. Né? Eu acho que sempre a gente vai errar quando a gente tenta colocar toda essa informação e tentar padronizá-la numa situação única. Né? Então, realmente, tem essa tensão, né? As empresas precisam ganhar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, tem a questão dos recursos humanos, físicos, né? Materiais. Então, eu não sei, Orlando, se Orlando, né, para essa primeira pergunta, se eu consigo responder muito bem isso. Né? Eu acho que é um debate até filosófico, né, a gente pensar sobre isso. Né? Não sei se teria mais alguma questão para incluir. Não, acho que a minha pergunta foi bem assim, no sentido de se na sua obra você trata disso, né? Sim, eu trato em todas elas, né? São 3 publicados e 3 que estão aí para sair. Eu sempre procuro pincelar essa parte aí. Nunca vou estar ali defendendo as empresas ou atacando as empresas, né? Eu procuro mostrar sempre que possível os dois lados, para deixar o leitor ele tomar a decisão dele, né? Ele firmar a compreensão dele. Bom, aqui na segunda, né? Quando eu afirmo que sem ESG não há futuro, eu falo muito do ESG conceitual.
né, dos problemas que batem na nossa porta e das transformações sociais que a gente tem. Eu não comentei lá na apresentação, né, mas só para vocês terem uma ideia como é muito forte essa questão do empoderamento das pessoas, isso coloca até nos livros, né, tem um dos livros, dois dos livros eu comento esse exemplo. Quando a gente teve, alguns anos atrás, aqui em Porto Alegre, uma grande rede de supermercados, que uma pessoa, infelizmente, morreu no estacionamento dessa grande rede de supermercados, eu não vou falar o nome, mas todo mundo sabe, né? Aquilo ali foi algo que causou uma comoção nacional, né? Porque a pessoa estava ali, talvez até estivesse realmente roubando, a gente não sabe, mas independente disso, nunca haveria justificativa de que seguranças usassem da força para matar uma pessoa, independente se ela estivesse roubando ou não, né? Haveria, acredito que no treinamento deles de segurança, acredito que haveria formas de imobilizar aquela pessoa até chegar à brigada militar, que é a nossa polícia militar. Né? Não, ele conseguiu, né? Ele mobilizou para sempre. Pois é, infelizmente, né? Mas o que eu chamo a atenção é que no dia posterior, assim que eu soube dessa tragédia, né, eu fiz questão de entrar no Instagram oficial dessa grande rede de supermercado, cuja matriz fica na França, né? E não havia nada, nenhum pronunciamento da empresa a respeito, mas eu comecei a ver as postagens mais atuais que não falavam sobre isso, e eu fiquei impressionado com o tanto de mensagem em várias línguas, cobrando da empresa um posicionamento em relação ao crime que aconteceu aqui em Porto Alegre. Em várias línguas, pessoas de vários locais do planeta. Isso nos faz pensar nesse chamado empoderamento das pessoas na internet, né? As pessoas cobrando posicionamento. No final das contas, para a gente poder encerrar essa questão e não ficar muito grande, né? Foi um problema de uma empresa terceirizada, mas a companhia de supermercados, né, ela teve que responder de forma solidária, como manda a lei, teve que fazer termo de ajustamento de conduta, mas toda essa pressão gerou um resultado, que foi que essa empresa ela aboliu a terceirização na parte de segurança das suas lojas no país inteiro, passou a colocar na direção dessas equipes de segurança representatividade, ou seja, negros, mulheres, população LGBTQI+, e outros, para conduzir essas equipes próprias de segurança. Então, veja que, às vezes, as empresas elas têm que se mobilizar, porque a pressão que vai ocorrendo é muito grande, e o fato que acontece aqui no Brasil, se for grave, vai repercutir no mundo inteiro, e vice-versa, né? Então, o ESG, ele acaba, ele tem essa importância. Eu vejo que o Estado, qualquer que seja o nível dele, né, municipal, estadual, federal, ele tem participado dessas discussões, ele é parte interessada. A gente vê o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Cidades foram parcialmente ou totalmente destruídas com as enchentes, e aí eu fico me colocando no lugar do gestor público, né? Ora, quantas empresas talvez tenham deixado a minha cidade porque ela entende que aqui tem um risco grande de futuras enchentes? Isso aconteceu, né? Quantas pessoas abandonaram a minha cidade por causa desses eventos climáticos? Então, eu entendo sim que o Estado ele tem que participar das discussões do ESG. Acontece a nível internacional, talvez em uma velocidade muito menor do que a gente espera, né? Pensando aí as COPs, né? Mas a nível estadual e municipal também é importante. Porque imagine se uma dessas grandes empresas começa a sair do Rio Grande do Sul, porque entende que o risco é grande, né?
A gente teve áreas ali alagadas na região metropolitana de Porto Alegre. E eu confesso para você, se eu fosse um transportador ou uma empresa de qualquer atividade naquela região, talvez eu pensasse duas vezes em manter minha atividade ali. Porque eu entenderia que, e se acontecer novamente isso? E os cientistas dizem que pode acontecer e que aqui é uma região, devido à latitude, né, o posicionamento do estado do Rio Grande do Sul no planeta, aqui é um local que tem muito risco futuro. Então, qual o impacto disso para a arrecadação do estado e dos municípios? O que fazer? Então, essas discussões elas têm que fazer parte do gestor público. E aí foi, inclusive, pensando nisso, né, que eu procurei desenvolver um novo livro, que vai sair ano que vem, que é o ESG na gestão pública. Hoje em dia, o Rio Grande do Sul ainda tem que aperfeiçoar, mas aqui tem ferramentas de alerta. Então, por exemplo, eu tenho no celular, eu me cadastrei, e se tiver algum evento potencial, né, na região que eu estou, eu recebo um aviso da Defesa Civil. Então, eles já estão trabalhando muito disso. Eu morei na Espanha, lá tem isso, já tinha isso há 10 anos, quando eu morei lá. Aqui no Brasil, não é muito comum isso, de começar a se preocupar com fazer treinamentos para evacuação ou sistemas de alerta. Então, isso o poder público ele tem que estar junto. Ele tem que falar sobre isso, ele tem que se preocupar. Só que aqui no Brasil, a gente sabe que, às vezes, o longo prazo, né, da gestão pública são os 4 anos e ele pensando em mais 4 anos depois, o que é muito diferente das empresas, porque a gente falou de sucessão. O cara lá em Lajeado, que é a cidade que sofreu muito com as enchentes, ele mudou a fábrica dele de lugar, porque ele não está pensando nos 4 anos. Ele está pensando de estar num lugar com menor risco, porque é onde vai estar o filho dele, o neto, o bisneto e toda a geração. Então, ele trabalha com um horizonte temporal muito maior. Já na iniciativa privada, infelizmente, o cara está trabalhando ali 4 anos, pensando na reeleição, e se não acontecer, ele não está preocupado. Então, ele não vai fazer um planejamento consistente de 20, 30 anos, porque pode entrar outro grupo político e o pior, eles podem até derrubar esse planejamento, que às vezes era bom. Então, é muito diferente o pensamento na área privada da área pública. Eu coloco isso bem no livro, para que o leitor ele faça essas reflexões, né, sobre isso. Senhor Orlando, eu não sei se eu consegui aí mais ou menos responder, né? Tem muita... Não, sim, eu acho que é um assunto que não dá para encerrar em 5, 10, 20 minutos, nem 1 hora, né? Tem tantos desdobramentos aí nesses temas. Sim. E cada tema, subtema desse vale uma videoconferência longa, né? É verdade. E a gente arrumou um baita problema com o Eduardo, né? Porque já deve ter 45 minutos. Já. Eu estou aqui pensando o que eu vou fazer. Mas a possibilidade, eu não sei se vocês têm aí da USP Lorena, né? Se vocês têm algum canal do YouTube, uma possibilidade de vocês colocarem isso de forma integral e talvez aí esses 5 minutos tu só pega uma prévia e faz a chamada. Exatamente, é o que eu estava pensando aqui. Eu pensei isso. A ideia é usar isso e usar os 5 minutos como um teaser. Isso, né? perfeito. Um provocador para as pessoas irem para lá. Isso, Exato. perfeito. E, Eduardo, a apresentação fica disponível, tá? Se vocês quiserem colocar no YouTube, autorizo. Perfeito, tá ótimo. Tá bom, muito obrigado. Eu lembrei aqui que você estava falando, eu lembrei aqui que lá na usina nuclear de Angra, né, teve um problema lá naquele aviso sonoro, disparou alguns anos atrás e nada aconteceu na cidade, todo mundo ficou em suas casas. É que assim, tem que ter treinamento, as pessoas têm que saber, né? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, Eduardo, quando eu morava lá na Espanha,
eu fiquei lá quase um ano, né? E eu estudei na Universidade de Saragoça, que é uma boa universidade. E teve um dia que eu estava lá fazendo minhas pesquisas na sala, né? E de repente eu olho e começo a ver aquela quantidade de gente descendo as escadas. Aluno, professor, e o pessoal conversando, rindo, mexendo no celular, e eu ouvindo umas sirenes lá embaixo. Aí eu, brasileiro, né, sem essa cultura de prevenção, pensei, não está acontecendo nada. Se estivesse pegando fogo, estava todo mundo descendo desesperado, gritando, né? Todo mundo mexendo no celular, numa boa. Vou continuar aqui, né? Como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, boca aberta, ficou aqui na sala, né? Aí, tá, passou aí uma meia hora, depois eu vi todo mundo subindo de novo as escadas, rindo, uma boa, e eu sem saber o que era, né? Aí tá, no outro dia eu vou na sala da minha supervisora de pós-doutorado, e aí tá, conversa vai, conversa vem, aí ela tá assim, Ricardo, tu desceu a hora que tu ouviu as sirenes? Eu falei, eu ouvi mesmo, mas eu não entendi, o pessoal descendo, mexendo no celular, rindo, conversando. Eu falei, não, isso aí tem um treinamento uma vez por semestre, no horário que a gente não sabe, é feito esse treinamento dos bombeiros, tu tem que parar o que tiver, se eu estiver aplicando prova, tem que parar, porque é o momento que todo mundo tem que evacuar o prédio. Isso faz parte do treinamento, os alunos sabem, os professores sabem, mas eu não sabia, né? Eu falei, eu não sabia. Se tivesse pegando fogo, eu tinha. Mas para a gente ver que a gente não tem essa cultura. Se fizer isso aqui no Brasil, numa empresa ou numa repartição pública, as pessoas vão falar assim, tá fazendo eu perder tempo, eu estava fazendo uma coisa importante e tu não tem essa cultura. A gente precisa criar essa cultura. E nas cidades é a mesma coisa, tem os alertas, e aí a população ela tem que levar em consideração aqueles alertas. Se o alerta é evacue a tua casa, tem que sair. Mas a gente não leva a sério isso, porque isso não está enraizado na nossa cultura. E a gente vai precisar, infelizmente, fazer isso. Imagina se tivesse um alerta para aquele município lá do Paraná, que o tornado iria, né, se tivesse tido essa previsão, que teria que sair da cidade. Né? Muitos ficariam. Porque a gente não criou essa cultura, a gente precisa criar. Isso é risco para o município, para o estado, para o país, né? Para as pessoas, para as empresas, isso para todo mundo. Né? Então a gente tem que criar isso, isso faz parte da governança. Perfeito. A gente tem que estruturar o sistema de alerta, educação ambiental, né? Então é isso. Então, professor, para terminar, eu queria fazer uma última pergunta, saber assim, qual é a sensação de ser o finalista do Prêmio Jabuti, de estar lá no Teatro Municipal, junto com os escritores famosos, com gente importante. Como é que é essa sensação, hein? Foi, assim, uma coisa fantástica, né? Eu brinquei que eu me sentia a Fernanda Torres no Oscar no início do ano, né? Porque está ali entre os melhores, né? Eu vi que o livro ficou entre os 5 melhores na área de negócios no Brasil. Foram cerca de 4.500 livros escritos, sendo que pouco mais de 100 foram os finalistas em várias categorias, ou seja, muita gente que ficou para trás. Eu saí de 4.500 inscritos para 100 finalistas, 110, é um feito muito grande, né? Quando chegou na final, né, tá lá no Teatro Municipal, foi uma sensação de Oscar mesmo, né? Maravilhoso, e aí cada categoria, abertura do envelope. E eu pensei assim, olha, cheguei, tá aqui, o que vier agora é lucro, né? E o vencedor foi o livro, né, do fundador do Boticário. Eu cheguei a dar uma lida no início, eu acho que deve ser um livro bem inspirador. Acho que o prêmio ficou em boas mãos, mas qualquer um dos 5 ali poderia ganhar. Claro que eu fui com a perspectiva de ganhar, mas eu acho que ele ficou em boas mãos. Né? Ele conta toda a história da construção da empresa, né, do Boticário, mas ali a gente tinha outros livros também, tinha o livro do Henrique Meirelles, né, contando a trajetória dele,
talvez uma ou outra pessoa não goste muito dele, porque ele entrou na parte política, mas uma pessoa vitoriosa na área financeira, né? Foi presidente do Banco de Boston, mundial, né? Então, concorri com ele, né? Concorri com um livro também falando sobre negócios Brasil, mundo árabe, achei bem interessante também. E o outro que é o da Trinca, né? Que são 3 grandes empreendedores, o Caio Carneiro, o Joel J. e o Flávio Augustus, né? Da WhatsApp. Eles fazem palestras itinerantes no Brasil, chamada Trinca, e aí eles desenvolveram esse livro. Então eu estava ali, provavelmente o ilustre desconhecido era eu, concorrendo com outros 4 grandes nomes, né? E para mim foi muito gratificante. Eu sempre estou usando, né, falando, né, do livro como finalista do Jabuti, porque não deixa de ser um aspecto importante que acaba chancelando, né, o meu livro. Como eu falei com o editor, que é lá da editora Alta Books, né, eu disse para ele o seguinte: quando a gente tem um livro aprovado por uma editora, que ela banca tudo, ela está chancelando o que tu escreveu. Ela está dizendo assim: olha, eu vou botar dinheiro nesse livro, vou fazer todo o trabalho em cima desse livro, vou tentar vender, porque eu acredito nisso que essa pessoa está escrevendo. Só que quando tu chega na finalista do Prêmio Jabuti, é alguém externo da editora que está validando o teu trabalho. Então, é uma outra perspectiva de validação, né? E por isso é muito legal mesmo ter chegado entre os 5 e não deixa de estar entre os 5 melhores de negócios do Brasil. Uma grande vitória, com certeza. Vou tentar ano que vem de novo, né? Isso aí, perfeito. Olha, por mim aqui tá ok. Mais alguma coisa, Orlando? Não, eu só queria agradecer aí o seu tempo, domingo de manhã, né? O Eduardo aí organizando isso, a Jaque está participando. Acho bacana essa disposição de todo mundo com assuntos que são tão importantes. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua obra aí, e parabéns por estar entre os 5, que é bem bacana. Como você disse, é uma vitória importante. Com certeza. E eu queria agradecer a vocês, né, pelo convite. Para mim é muito importante eu participar desses momentos, essas trocas. Fico à disposição, né, em oportunidades futuras, tanto da USP Lorena, quanto da própria USP instituição, e o trabalho segue, né? Então vamos seguir aí o trabalho, novas publicações, novas perspectivas, né? E a gente tem um compromisso muito grande, nós que trabalhamos na universidade, vocês também estão na USP, da gente tentar construir um mundo melhor. É uma questão filosófica? Mas a gente tem que carregar isso. Não adianta só o meu sucesso. Eu quero que as pessoas também, o mundo também, tenham o sucesso. Então, a gente tem que carregar isso, essa centelha dentro de nós. Perfeito. E aí fica um convite / provocação para a sua próxima obra, mais aprofundada conceitualmente sobre essa questão do ESG, o bem comum e empresas corporativas. E aí, o núcleo de estudo aqui da USP está à disposição para contribuir nessa obra. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Um abração aí. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.